Olá! Mais uma edição do Fala Diversidade, a nossa última edição de 2019. 2019, um ano muito difícil. Estamos aqui nesse espaço político, burocrático, institucional e observando e pensando em todos os desafios que nos foram colocados nesse ano. Enquanto poderíamos estar avançando, começamos a defender direitos e não conseguimos avançar. E para fazer a nossa conversa de hoje, nós convidamos uma parlamentar que tem honrado a urna a partir da defesa de direitos de todas as existências, deputada Érica Cocai. Com ela, vamos fazer a nossa interlocução como uma análise da conjuntura que nós temos hoje e que expectativas podemos ter para 2020. Nós agradecemos muito a sua audiência até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. 2020 vem um novo ano e vem muitas e muitas outras formas da gente pensar a diversidade. Vamos para a entrevista. Deputada Érica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente. E queria começar falando um pouquinho de te ouvir como que você avalia esse ano de 2019, seja no parlamento, seja no campo da política institucional, mas o que você poderia destacar um pouquinho desse percurso, pensando na importância da diversidade das existências? Bom, eu queria primeiro, Cíntia, te parabenizar por estar abrindo esse espaço de debate, de reflexão, numa sociedade que é tão pouco reflexiva, não é? Esse é uma das marcas de uma lógica fundamentalista, é a ausência de reflexão. Então, portanto, uma sociedade consumista, que é uma sociedade que transforma o prazer no aqui e o agora, é um prazer superficializado, assegurado através do consumo, onde o mercado entra dentro das casas, captura sonhos, captura corpos, captura o sagrado, é uma sociedade pouco reflexiva. Abrir espaços de reflexão me parece que são absolutamente fundamentais, esses espaços, para que nós possamos superar o momento que nós estamos vivenciando. Nós estamos afindando o ano de 2019, que é um ano que tem marcas muito indeléveis, eu diria, na nossa própria democracia e nos nossos próprios direitos. É bom a gente sempre lembrar que democracia e direitos, eles não são solitários, eles se retroalimentam. Eu diria que o direito leva a democracia para todos os cantos, leva a democracia para um Brasil das dobras, um Brasil das quebradas, um Brasil invisibilizado, um Brasil profundo. E a democracia é absolutamente fundamental como chão para o nascimento dos direitos e para o crescimento dos direitos. Então, essa relação é imbricada e nós estamos vivenciando, desde 2016, um rasgo na democracia. E esses lapsos, essas nesgas que se construem, rupturas democráticas, elas são rupturas na própria cidadania. E isso, todas essas rupturas, elas, em geral, são preenchidas por uma ressignificação das opressões que esse Brasil vivenciou. Então, é como se fossem novas colonialidades, uma série de colonialidades, da lógica de colonialista, da lógica escravocrata, da lógica ditatorial que a gente vai vivendo nesse período. E nós estamos vencendo isso em 2019, mas com um processo onde, me lembra Nelson Rodrigues, que o absurdo perde a modéstia. Não tem mais véu, não tem mais enredo, não se busca mais esconder as relações de tentar oprimir, de tentar calar, de tentar silenciar. Então nós vamos ver a assunção de um governo que se elege com esta pauta, que se elege, as pessoas se assustam porque o filho do presidente fala em AI-5, ou o ministro da Economia fala em AI-5, mas de verdade esse governo se elegeu namorando o AI-5, porque um candidato à presidência que diz que as pessoas que pensem de forma diferente, ou seja, a diversidade das existências, dos pensamentos, negada, essa pessoa que pensa de forma diferente tem que sair do Brasil, ou que nós temos que eliminar quem pensa de forma diferente, isso é possível se o país estiver regido por algo semelhante a um AI-5.
Ou o filho do presidente que diz que fechar o Supremo é fácil, basta um cabo e um soldado, isso só acontece se nós tivermos um país regido por um instrumento como o AI-5. Então, o AI-5 ele foi cantado durante o processo da campanha. E durante esse ano, o que nós vimos é que todos os dias a democracia ela é testada. Todos os dias eles testam os limites da democracia e os limites das instituições. É como se nós tivéssemos a democracia numa corda bamba ou dançando na beira do abismo. E eu estou te ouvindo e estou aqui pensando, né? Dessas incongruências que a gente vive quando a gente pensa na questão da democracia, porque a urna, né, que elege um projeto de sociedade desse tipo, ela é uma urna que é construída a partir da democracia. E um projeto que é tocado, né, com essa perspectiva tão de violação de todas as existências, encontrou eco, né, na nossa sociedade. Como que é então, né, um 2019 que é construído por uma pauta de governo, mas por uma pauta que, como você bem lembra, nunca foi escondida, ela foi muito marcada. Como é que a gente explica esse cenário no nosso país? Ela não foi escondida do ponto de vista do arbítrio, porque também ela teve guarida por uma construção de uma cultura do medo. Que é muita espetacularização da violência, ela gera medo. A espetacularização da violência que muitas vezes tira a reflexão de como combater as causas da violência e ela deriva-se num processo vingativo, de vingança, de punição punitivista. E esta candidatura, a candidatura de Bolsonaro, ela representava isso, a lógica punitivista. Ela não explicitou a pauta econômica, nunca foi dito que nós teríamos a extinção da aposentadoria, como nós estamos vendo agora, ou que nós teríamos a privatização das empresas públicas ou a entrega das empresas públicas como está se desenhando ou como eles querem avançar no próximo ano. Então, uma pauta econômica ela foi escondida. E aí o governo ele estabelece uma pauta do arbítrio que é derivada de uma cultura do medo, uma cultura de vingança, de impotência também. Porque a vingança, a lógica punitivista, ela representa de certa forma um sentimento de impotência para transformar a sociedade num espaço onde nós não tenhamos que conviver com tantas violências. E uma violência muito dirigida. Quem morre nesse país são jovens negros de periferia. Paraisópolis é uma realidade cotidiana no nosso país. E é estimulada, inclusive, pelo que é emanado do governo federal, que é a exclusão de ilicitude. Eu lembro que dizem que Pedro Aleixo, quando aconteceu o AI-5, ele dizia: eu tenho medo do guarda da esquina. Não é? Eu não tenho medo das instituições derivarem dessa forma, mas tenho medo do guarda da esquina, porque você legitima toda forma de arbítrio. E você, quando você institucionaliza isso e dá um caráter real, concreto, através da exclusão de ilicitude, é isso. É a autorização para matar. Se o governo federal está mandando para a Câmara, para o Congresso, um projeto que você pode matar sobre forte emoção, e se manda um projeto de que os proprietários podem matar quem entra na sua propriedade, ou seja, que a propriedade vale mais do que a própria vida, e que se emana uma série de concepções racistas, misóginas, é óbvio que você vai ter um estímulo a que tenhamos esse nível de violência invadindo o nosso cotidiano. E o que me chama muita atenção, primeiro é que houve uma exposição, isso saiu em tudo quanto é canto, uma exposição lembrando a consciência negra, e ali tinha uma charge, uma obra artística, onde você tinha um policial tendo acabado de assassinar um jovem negro, que é realidade. Mais de 60 mil mortes, a maioria são jovens negros de periferia, que são os mesmos que estão aprisionados. É como se o ferro dos grilhões fosse substituído pelo aço das balas e pelo aço das algemas. Então ali um deputado se sentiu à vontade,
respaldado pelo caldo de cultura que se criou a partir da presidência da República para quebrar essa placa. E este mesmo deputado, ele tem, eu diria, o assinte de chamar no microfone da Câmara, onde ele disse que iria honrar a Constituição, chamar motociclistas para uma manifestação em São Paulo, em apoio aos policiais que fizeram o que fizeram em Paraisópolis. E que nem Sérgio Moro, que defende a exclusão da ilicitude, tem como defender, porque foi explicitado, como você disse, foi filmado. Acontece todos os dias, mas o que aconteceu em Paraisópolis entrou em todas as casas porque foi filmado. E ali você tem um parlamentar, que é o mesmo que destruiu a placa, ou o parlamentar, o coronel Tadeu, que ele diz e chama todos os motociclistas de São Paulo para se manifestarem, fazerem uma manifestação, enfim, uma passeata, não sei, em defesa dos policiais. Então, assim, é um absurdo perder na modéstia mesmo. Assim, o que nós estamos vendo é que você tem um nível de ousadia fascista que não faz parte da nossa história. Como é que você põe? Veja, Ministério da Educação, o ministro que elege como inimigo as universidades públicas e que quer criar um sentimento na sociedade de que as mães não queiram que seus filhos entrem na escola pública, porque ali é algum lugar que não se deve entrar. Você tem um ministro do Meio Ambiente que é um criminoso ambiental e que tem transformado o Brasil no mar de óleo, no mar de lama e no mar de cinzas do fogo que queima ou que queimou a Amazônia. Você tem no Ministério das Relações Exteriores uma pessoa que é contra a diplomacia e que acha que fazer diplomacia significa a subalternização a Trump e está desenvolvendo uma concepção ideológica que afasta vários países que mantêm relações comerciais com o Brasil. Aí você tem no Ministério dos Direitos Humanos e Defesa das Mulheres uma pessoa que acha que mulher tem que vestir rosa e menino tem que vestir azul e que faz um projeto para combater a violência que atinge as mulheres, que é Salve uma Mulher. Se você está dizendo para alguém salvar uma mulher, você está dizendo que a mulher será salva pelos homens e não pela sua própria história, pela sua própria trajetória e pela sua própria emancipação e por políticas públicas. E por aí você vai circulando. Você tem um ministro da Justiça que desrespeitou a Constituição e que, quando usava a toga, fez da toga um instrumento e um palanque eleitoral e combinou sentenças e combinou ações com o acusador, rompendo o princípio básico da democracia e do Estado democrático, que é a imparcialidade. Então, o que nós vamos ver? Na Funarte, alguém que diz que o rock é associado a Satanás. E na Fundação Palmares, alguém que nega zumbi. Então, há uma apropriação dos instrumentos que nós construímos para poder fazer desse país um país de todas as vozes, de todas as cores, onde todas as dores possam ser superadas, e esses instrumentos, eles são apropriados pelo seu contrário, eles passam a ser instrumentos de opressão e negam a sua própria finalidade. Então, isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, nós vimos a destruição dos conselhos. Os conselhos estão sendo destruídos. A participação popular. E eu diria, a participação da sociedade civil, a participação popular, as conferências. Conferência LGBT, o governo está dizendo que não chamará a conferência, que são espaços de construção de pactos, de participação da sociedade civil, dos gestores, enfim, de construção de um Estado democrático. Mas, ao mesmo tempo, penso eu, toda a realidade é grávida do seu contrário. E quando eles disseram que não iam convocar a conferência da assistência social, ela foi convocada pela sociedade civil. E foi uma das coisas mais belas que eu já tive a oportunidade de ver nesse ano, com tantos ataques e tantas opressões e tantas colonialidades e tantas negações e silenciamento de todo o povo, porque foi as pessoas beneficiárias, usuários da assistência social, alguns gestores, mas os profissionais fazendo um pacto democrático. Nossa, e agora você trazendo essa experiência da conferência de assistência, pensando um pouquinho, né,
agora nas nossas expectativas para 2020. Nosso tempo é curto, mas eu estou aqui pensando, será que é esse o caminho, né? Se a gente não tem o Estado, né? O Estado está totalmente nos deixando numa insegurança institucional, onde parece que a gente não tem caminhos. Será que 2020 a gente consegue pensar nesse movimento, né? Apesar de tudo isso que vem acontecendo em outros países da América Latina? Será que a gente pode sonhar para 2020? Aí, se a gente perde a capacidade de sonhar, e a gente perde a capacidade de ter esperança, não é? Não é? Que é um pouco o que a espetacularização da violência também faz. Faz com que a gente se sinta pequeno, oprimido e sem saídas, não é? É num sentimento de aporia, ausência de poros, sem saídas. E eu penso que a saída está conosco. É porque você tem o executivo com essa lógica de apropriação, de retirada de direitos, com a reforma da Previdência e outras reformas, reforma trabalhista sendo implementada e aprofundada, mas não só isso. Nós vamos perder muitos aliados do próprio Estado. Por exemplo, o que é o Ministério Público com alguém que foi indicado por cumprir uma agenda que é uma agenda obscurantista e uma agenda de reprodução de uma lógica autoritária. Nós, por exemplo, temos vários espaços do Ministério Público de defesa de direitos e nós temos o risco de que esses espaços eles passem a ser ocupados por aqueles que acham que não há que se ter direito na população e que o arbítrio é natural. Então, eu penso que eles vão aprofundar as rupturas democráticas. Elas nunca ficam ensimesmadas, eles vão aprofundando e testam para saber até que ponto eles podem ir naquele momento. Mas no momento em que eles recuam, porque não tem como avançar, eles preparam outras formas de avanço. Por exemplo, o pacote anticrime, ele tirou a exclusão de ilicitude, mas eles já vão apresentar e se organizar para votar um projeto pontual da exclusão de ilicitude. A gente lutou muito contra o escola amordaçada, o escola sem partido, e o presidente da Câmara, que disse que tinha uma agenda de defesa de direitos e que era liberal nos direitos, bem como é liberal na economia, montou uma comissão para retornar a discussão para o ano que vem de escola sem partido. Então, penso, vai se aprofundar essa ruptura, eles vão capturar outros instrumentos do Estado e a gente tem que se organizar e unificar os movimentos. E a gente tem que dizer que assim, a luta em defesa dos direitos da população LGBTI é a luta das mulheres, é a luta dos trabalhadores, que a luta contra o racismo, é a luta da população LGBTI. A gente tem que unificar os movimentos, porque o grande passo que se deu no avanço de uma agenda obscurantista, fundamentalista, foi a partir da eleição de Eduardo Cunha, que aí começou o golpe. Quando Eduardo Cunha foi eleito, começou o golpe contra a democracia e porque ele conseguiu unificar na Câmara os fundamentalismos. Ele unificou o fundamentalismo punitivista com o fundamentalismo patrimonialista, com os ruralistas e com o fundamentalismo religioso. E ele deu uma força para além dessas bancadas isoladamente, elas adquiriram um potencial de determinar a agenda da própria casa. Nós, se nós não nos unificarmos e se nós não reagirmos ao que está acontecendo e que eles vão tentar aprofundar, vai depender muito da nossa reação, a gente não vai conseguir enfrentar essa agenda, porque não é verdade que a agenda que tem um centro no país e tal. Que centro é esse que eles dizem que tem? É o centro que defende a reforma da Previdência? O centro que quer entregar o país? O centro que se cala frente a isso que está acontecendo na Fundação Palmares, na Funarte? Cadê a voz do centro? Porque a gente não consegue escutar essa voz. Não existe um centro. Existe uma adesão a uma agenda, que é uma agenda do capital financeiro, e essa adesão à agenda faz com que esse centro se cale frente aos ataques e os avanços do obscurantismo, porque você não vê esse centro se posicionar contra todos os absurdos que estão acontecendo em várias áreas. Mas como toda realidade é grávida do seu contrário, e como nós somos filhos de Zumbi dos Palmares, Dandara Margarida Alves, Marielle Franco e também Chico Mendes,
pode vir 2020. A gente vai dar conta, porque nunca foi fácil. País de quase 400 anos de escravidão, o país que mais mata a população LGBTI, o país que é o 5º lugar em feminicídio, nunca foi fácil. A gente sabe para onde estão apontadas as armas. Apontadas para a cabeça do jovem negro, estão apontadas para a cabeça das mulheres, da população LGBTI, estão apontadas. E quando eles escutam falar em cultura, em educação, eles sacam armas, como diziam os nazistas de Hitler. A gente é o contrário. Quando a gente vê uma arma, a gente saca cultura, saca liberdade, a gente saca arte, a gente saca educação e consciência crítica. Por isso, pode vir 2020, a gente vai dar conta. Que bom. E que venha 2020. Érica, agradeço muito a tua presença aqui. A gente poderia ficar muito tempo falando de muitas pautas, mas é isso, é muita informação. Foi um ano difícil, um ano denso, um ano de muito enfrentamento, um ano que a gente sabia que seria difícil, mas parece que tem um pouquinho mais, né? É sempre um pouco a mais do que aquilo que a gente pensava que poderia acontecer. Mas que bom que a gente tem pessoas como você, né? Que a gente pode caminhar e acreditar que é possível, como diz Paulo Freire, esperançar, não é verdade? É um verbo, esperançar. E eu só lembro, assim, que eles têm uma estratégia também de colocar várias pautas simultâneas, não é? A gente enfrenta a questão do recrudescimento penal, ataque aos direitos das mulheres, ataque aos direitos dos indígenas, da pessoa com deficiência. O pacote e o projeto que o governo manda, ele retira cotas, enfim, ele praticamente elimina o BPC para determinados segmentos das pessoas com deficiência. Então, são vários ataques simultâneos. E é uma estratégia de fazer uma profusão, é como se fosse uma metralhadora giratória apontada para o povo brasileiro, que não é pensado para estar no orçamento, e também para os nossos direitos. Mas a gente vai esperançar, segundo Paulo Freire, para construir a boniteza da vida. É isso. Obrigada, Érica. É um prazer estar com você. E se você curtiu o nosso encontro, o nosso bate-papo, coloque lá o seu like e se inscreva no nosso canal, porque esse canal é uma possibilidade dessas narrativas tantas que estão, às vezes, ofuscadas, né? Deixadas de lado, que precisam, enfim, aparecer. Obrigada pela audiência. Obrigada, Érica, mais uma vez. E ninguém solta a mão de ninguém. Isso. E ninguém deixa ninguém para trás. É isso mesmo. Obrigada, querida.